Sarah podia ser encontrada em sua cafeteria favorita pelo menos uma vez por semana. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Normalmente, ela só ia lá para tomar um drink e relaxar, ou para fazer trabalhos escolares. Desta vez, porém, seria diferente. Ela veria algo que nunca esperava, seu pai sentado ali com uma mulher desconhecida. E ela descobriria um grande segredo que mudaria completamente sua vida. Enquanto Sarah estava na fila do café, ela não podia acreditar em seus olhos. Lá estava seu pai, sentado com uma mulher desconhecida. Eles pareciam muito próximos e pareciam que estavam se divertindo muito. Sarah sentiu o coração afundar. Seu pai estava realmente traindo sua mãe? Isso era impossível. Sarah decidiu que precisava falar com seu pai e deixá-lo saber que ela o havia pego. Seu primeiro instinto foi ligar para a mãe, mas então ela pensou em uma maneira diferente de enfrentá-lo. Ela estava definitivamente com medo do que iria acontecer, mas ela simplesmente tinha que fazer isso. Minutos depois, as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela descobriu esse grande segredo que seu pai vinha escondendo dela a vida inteira. Ela não poderia ter adivinhado isso em 1 milhão de anos. Quem era essa mulher estranha? O que Sarah havia descoberto? E por que seu pai manteve isso em segredo por tanto tempo? Era uma quinta-feira ensolarada e Sarah estava a caminho de sua cafeteria favorita. Ela tinha uma lacuna em seu currículo e sua próxima aula só começaria às 15 horas. Ela havia planejado apenas pedir um suco espremido na hora e trabalhar em sua tarefa de inglês, mas o dia tomaria um rumo inesperado. Ela vinha a este café pelo menos uma vez por semana e havia experimentado quase todos os itens do cardápio. Enquanto ela estava na fila, esperando para fazer seu pedido, ela olhou em volta e viu um rosto familiar. Era o pai dela. O que ele estava fazendo aqui? Ele não deveria estar no trabalho a esta hora do dia? Ela não queria gritar por todo o café, então decidiu ir cumprimentá-lo depois de receber seu pedido. Ela também estava muito curiosa para saber por que ele estava aqui, mas ela iria perguntar a ele em 1 minuto. Ela pagou pela bebida e deu alguns passos em sua direção, então seu coração afundou. Ela rapidamente se esconde atrás de uma mesa, para que ele não a visse. Ela queria olhar mais de perto, só para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Devia haver algo errado com seus olhos, ela pensou a princípio. Mas enquanto ela observava por trás de uma grande planta, não havia mais espaço para ela. Sarah duvidará de seus próprios olhos, mas agora tinha certeza. Seu pai estava sentado aqui com outra mulher. A princípio, ela pensou que a mulher poderia ser uma amiga dele, ou apenas uma colega, mas depois de um tempo, ela percebeu que essas não eram opções realistas. Esta mulher definitivamente não se comportou apenas como uma amiga ou colega. Eles pareciam muito próximos para isso, pensou Sarah. Momentos depois, ela se engasgou quando foi pega completamente desprevenida. Isso estava realmente acontecendo? Seu pai abraçou a mulher e lhe deu um beijo na testa. Sarah ficou chocada. 1 milhão de perguntas passou pela mente de Sarah. Quem era esta mulher? E por que seu pai estava aqui com ela? Como eles se conheceram? E mais importante, por que seu pai não a contou sobre isso? Ela não podia acreditar que estava realmente sofrendo isso, mas seu pai estava traindo sua mãe? Sarah não podia acreditar em seus olhos. Ela precisava ficar de olho neles e decidiu se sentar em uma mesa perto o suficiente da de seu pai para poder vê-los, mas longe o suficiente para não chamar a atenção deles. Ela também colocou os óculos escuros para se tornar menos reconhecível, caso ele olhasse em sua direção. Ela abriu o laptop para parecer que estava trabalhando em alguma coisa, mas estava apenas fingindo. Na realidade, ela se concentrou apenas no pai e nessa mulher. Sarah achou que nunca tinha visto essa mulher antes, mas ela não parecia totalmente estranha. Ela estava determinada a descobrir mais. Quanto mais Sarah os observava, mais furiosa ela ficava. Seu pai e a mulher estavam rindo muito e, a certa altura, ela até pôs a mão no braço dele. Quem era ela? Por que ela estava se comportando assim? E por que seu pai não a impediu? Sarah ficou impressionada.
Sara sentiu que ela estava olhando, mas simplesmente não conseguiu acreditar. Ela competiu. Pelo que ela sabia, seus pais tiveram um casamento incrível e sempre foram fiéis um ao outro. Sara sempre admirou seu pai e nunca poderia imaginar que ele trairia sua mãe. Ela queria que houvesse outra explicação, mas os sinais eram claros. Definitivamente havia algo entre seu pai e esta mulher. Sara ficou furiosa e seu primeiro instinto foi ligar para a mãe, mas quando estava prestes a apertar o botão do telefone, ela congelou. Ela não podia fazer isso com ela. Sara se imaginou dando uma notícia para sua mãe pelo telefone e decidiu que não era assim que ela deveria descobrir. Ela estava feliz por estar usando óculos escuros, porque seus olhos ficaram marejados só de pensar nisso. Ela decidiu faltar às próximas aulas e contar isso à mãe assim que chegasse em casa. Mas primeiro, ela tinha que fazer outra coisa. Sara nunca toleraria seu pai por isso. Ela enxugou as lágrimas e a tristeza deu lugar à raiva. Ela poderia deixá-lo saber que ela o pegou em flagrante e ela não iria deixá-lo escapar impune. Sara notou que seu pai não havia tirado a aliança. Então a mulher deve saber que ele era um homem casado. Ele nem tentou se esconder. Ela não se importava em acabar com um casamento feliz? Sara só tinha mais perguntas e ainda nenhuma resposta. Ela estava determinada a descobrir o que estava acontecendo. Ela pensou em diferentes maneiras de confrontar seu pai. Ela sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Claro, ela estava furiosa com ele, mas ao mesmo tempo, ela estava com o coração partido. Como ele pôde fazer isso com a mãe dela e com ela? Ela certamente não deixaria essa estranha separar sua família. Sara e seu pai tinham um ótimo relacionamento e não guardavam segredos um do outro, ou assim ela pensava. Ela decidiu enviar uma mensagem de texto para ele, apenas para lembrá-lo de que ele já tinha família. Como ele reagiria quando visse o nome dela aparecer em seu telefone? Com certeza ele ficaria com uma expressão de remorso ou culpa no rosto, ou talvez até deixasse aquela mulher e fosse para casa. Ela não queria deixá-lo saber que o havia pegado, ainda não. Então ela preferia mandar uma mensagem normal, nada fora do comum: "Ei, pai. Os desejos de pizza são reais hoje. Quer pedir hoje à noite?" Ela fez questão de adicionar alguns corações lá também. Com certeza, uma notificação de texto apareceu em seu telefone. O que ele faria a seguir? Os olhos de Sara se arregalaram em discrição. Ela olhava seu pai enquanto ele pegava o telefone, via a mensagem e mostrava para a mulher. Isso deve significar que ele havia contado a ela sobre Sara. E ainda assim, ela não recuou. Então, algo mais aconteceu que abalou completamente Sara. A mulher encostou a cabeça no ombro do pai enquanto os dois olhavam para a tela do celular dele. De repente, o telefone de Sara tocou. Ela recebeu uma mensagem de seu pai: "Claro, querida. Você chegou com a sua mãe? Mando abraços." Sara não podia acreditar. Como seu pai podia ficar sentado ali, mandando mensagens para sua única filha e fingindo que tudo estava normal, enquanto ele estava aconchegado com outra mulher? Ela se sentiu péssima. Pela maneira como se comportaram, ficou claro que os dois não eram estranhos um ao outro. Há quanto tempo isso acontece? Sara decidiu que precisava acabar com isso. Ela iria confrontá-los diretamente. "Meu pai precisa se explicar, agora mesmo." Ela respirou fundo enquanto se levantava da cadeira e caminhou até a mesa, com uma expressão determinada no rosto. Ela olhou para eles enquanto eles estavam sentados lá, rindo, se divertindo. Logo, eles não estariam mais sorrindo, Sara pensou consigo mesmo. Ele ia pagar por isso. Ao se aproximar da mesa, seu coração batia forte no peito. Ela parecia aérea, mas na verdade estava apavorada. Com medo de enfrentá-los e descobrir a verdade. Ela esperava ter entendido tudo errado, mas... o que aconteceria se esta mulher realmente fosse uma amante de seu pai? Ela finalmente chegou, mas nem seu pai nem a mulher a tinham visto. Ela deu um tapinha no ombro dele e disse: "Oi, pai." Quando ele se virou para olhar para ela, ele não conseguiu esconder o olhar surpreso em seu rosto. "Sara!" exclamou, olhando-a com os olhos arregalados.
Por um segundo, todos eles apenas se entreolharam, sem dizer uma palavra. Sara estava quase começando a se arrepender de ter ido até eles. Ela deveria ter ido para casa e contado para a mãe imediatamente, ela pensou. Mas ela havia tomado sua decisão e precisava se manter firme agora. Oi, querida, o que você está fazendo aqui? Seu pai perguntou a ela. Sara não sabia o que dizer. Ela continuou olhando para a mulher e viu que, embora parecesse nervosa, não parecia envergonhada. Seu sangue começou a ferver novamente. Como ela pode ficar simplesmente sentada aqui, como se não estivesse roubando seu pai? Por fim, ela respondeu à pergunta do pai e explicou que estava de folga nos estudos. Mas tenho muito mais perguntas para você, pensou ela, mas não disse em voz alta. Ela não queria fazer uma cena e esperava que seu pai explicasse sem que ela precisasse pedir. E ele fez. Sara, há alguém que eu gostaria que você finalmente conhecesse, ele disse com um brilho nos olhos, e olhou para a mulher sentada ao seu lado enquanto a abraçava. Sara não podia acreditar no que acabará de ouvir. Ela desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Ela apenas ficou lá, congelada e sem saber como reagir. Seu pai deve ter notado que ela estava desconfortável porque ele soltou a mulher e se virou para Sara. Ele suspirou, pegou as mãos dela e a guiou para sentar ao lado dele. Ela se sentou com relutância e ele olhou nos olhos. Ela sabia que ele queria falar com ela e ela meio que queria fugir, com medo das palavras que iriam sair da boca dele. Mas ela não sabia que no final daquele dia, sua vida mudaria completamente. Olha, garota. Me desculpe por ter guardado esse segredo de você por tanto tempo. Mas você tem que entender que foi para o seu próprio bem. Eu só estava fazendo o que achava que era melhor para você. Todo esse tempo, a mulher sentou-se ao lado dele sem dizer uma palavra. Sara queria gritar com ela, mas ela se conteve. Ela decidiu que precisava lidar com isso como uma adulta, mesmo que fosse tão difícil para ela. Ela não conseguiu parar de pensar em sua mãe. Pelo olhar no rosto de seu pai, era claro que ele ainda não havia terminado de falar. Durante muito tempo, achamos melhor não contar isso. Mas as coisas mudaram e nós achamos que você é velha e responsável o suficiente para lidar com isso agora. Sara estava confusa. O que ele estava falando? Quem eram os nós que ele mencionou? Ele não podia estar falando dele e da mamãe, né? Ou ele quis dizer que a mãe sabia disso? Isso não poderia estar certo, pensou Sara. Ela sabia que a mãe nunca teria concordado com isso. Quanto mais seu pai falava, mais perguntas Sara tinha. Ela tentou perguntar algumas coisas a ele, mas sempre que ela queria dizer algo, seu pai a interrompia e dizia para ela ouvi-lo. Ela não teve outra escolha a não ser esperar e ouvir o que ele tinha a dizer. Ele olhou para a mulher sentada ao lado dele novamente e ela se aproximou deles, pronta para entrar na conversa. Sara precisou de toda a força de vontade que tinha para não virar as costas e simplesmente ir embora. Ela definitivamente se arrependeu de caminhar até eles agora. Seu pai apresentou a mulher, Sara. Esta é a Joana. Joana olhou para Sara com um sorriso tímido, mas brilhante, que Sara sabia que teria amado em outras circunstâncias, mas agora, ela só podia olhar de volta com um olhar vazio no rosto. Ela ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Seu pai estava realmente apresentando sua amante para sua própria filha tão casualmente, como se fosse perfeitamente normal. O que ele esperava que ela fizesse? Apertasse sua mão? Ou dar-lhe um abraço? Que pena para ele, mas Sara não estava disposta a fazer nenhuma dessas coisas. Pelo menos, ainda não. Era óbvio que Joana estava um pouco nervosa para conhecer Sara. Ela não evitou o contato visual, mas estava constantemente mexendo as mãos e parecia um pouco tensa. Sara já havia notado isso, mas não fez nada para confortá-la. Como ela não reagiu, seu pai continua falando. E minutos depois, tudo mudou. A vida de Sara nunca mais seria a mesma. Lágrimas escorriam por seu rosto e ela mal podia esperar para chegar em casa. Ela simplesmente não podia acreditar no que seu pai lhe disse. Ela sentiu tantas emoções diferentes ao mesmo tempo que nem sabia o que pensar ou sentir. Isso poderia realmente ser verdade?
Ela nunca esperou ouvir notícias tão grandes neste momento de sua vida. Ela estava um pouco confusa, mas não podia ficar com raiva de ninguém. Você vê, Sarah tinha pensado tudo errado. Seu pai finalmente explicou a ela o que realmente estava sentindo e quando Sarah ouviu a verdade, tudo se encaixou. Ela agora entendia por que essa mulher, Joanna, parecia tão próxima de seu pai. E o mais importante, ela agora sabia que seu pai não estava traindo sua mãe. Ela descobriu quem Joanne realmente era e ficou aliviada e muito surpresa ao mesmo tempo. Ela imediatamente sentiu vergonha de pensar que seu pai havia traído sua mãe. Claro que ele nunca faria isso. Sarah abraçou o pai e finalmente abraçou Joanna também. Sua atitude e pensamentos mudaram completamente, e ela estava realmente ansiosa para conhecer melhor Joanna, algo que ela nunca teria pensado apenas alguns minutos atrás. Mas então ela não sabia o que sabia agora. Ela se sentou com o pai e Joanna e todos pediram outra bebida. No início, Sarah e Joanna demoraram um pouco para se sentirem à vontade uma com a outra. Mas à medida que aprendiam mais uma sobre a outra, ambas finalmente conseguiram relaxar na presença uma da outra. Eles sentam lá e conversam por horas. Sarah conheceu Joanna muito bem e, no final, ficou muito animada em conhecê-la. Seu pai ficou aliviado ao ver as duas se unindo assim, e ele sabia que tinha feito a coisa certa. Eles nem tinham notado que tinha escurecido lá fora. Então, o pai de Sarah disse: "Ei, estou ficando com fome. Que tal aquela pizza?" Eles decidiram que Joanna se juntaria a eles para jantar e Sarah perguntou por que ela não passaria a noite em sua casa. Joanna ficou um pouco surpresa com a pergunta, mas Sarah insistiu. "Você pode dormir no meu quarto." Os três passaram pelo hotel de Joanna para pegar suas coisas e seguiram para a casa. Assim que chegou lá, a mãe de Sarah ficou muito feliz e animada em ver Joanna. Eles se abraçaram e era claro que eles também se conheciam há muito mais tempo. Sarah era a única que não fazia ideia da existência de Joanna. Mas quem era mesmo Joanna, então? Por que seus pais nunca contaram a Sarah sobre ela, até agora? E por que o comportamento de Sarah em relação a ela mudou tão drasticamente? Como é possível que ela passou de basicamente odiar aquela mulher para convidá-la para sua casa rapidamente? Você vê, há uma explicação muito boa para tudo isso. Joanna era na verdade tia de Sarah. Seu pai cresceu com uma irmã mais nova, mas com o passar dos anos, eles se separaram. Joanna passou muito tempo com alguns amigos errados, e eventualmente, as coisas foram difíceis para ela. Ela abandonou a escola e se envolveu com as pessoas erradas. Ela passou por muitos momentos difíceis e com o abuso de substâncias, e eventualmente, acabou na prisão. É por isso que os pais de Sarah nunca os adotaram, eles temiam que Joanna exercesse uma maior influência sobre Sarah. Mas, recentemente, Joanna voltou a entrar em contato com o irmão. Ela finalmente foi libertada da prisão e foi para a reabilitação, então estava completamente limpa agora. Ela estava pronta para virar a página e passar para o próximo capítulo de sua vida, e era seu maior desejo se reconectar com sua família. O pai de Sarah sempre quis o melhor para sua irmã, mas quando viu que ela estava indo por um caminho errado e não ouvia, se distanciou de todos os parentes. Sua esposa, a mãe de Sarah, tinha acabado de engravidar e ele queria proteger sua filha do mundo perigoso em que sua irmã vivia. Então, quando Joanna estendeu a mão para ele e contou como ela havia mudado, ele primeiro pensou que ela estava mentindo. Mas ele queria dar a ela uma chance de provar seu valor, afinal, ela era sua irmã. Então, eles se encontraram algumas vezes, e depois de um tempo, ele ouviu que ela estava falando a verdade. Ele estava orgulhoso de sua irmã por voltar ao caminho certo e suspeitou que agora ela poderia finalmente conhecer Sarah. Ele tinha certeza de que Joanna não exerceria uma má influência sobre ela e confiaria plenamente nela. Então, naquele dia, quando Sarah os viu no café, ele planejou levar Joanna para a casa para conhecê-la. A Joanna adorou esta ideia e estava tão entusiasmada por conhecer a sobrinha pela primeira vez. É por isso que ela ficou tão nervosa quando Sarah se aproximou deles inesperadamente. Ela queria causar uma boa primeira impressão e foi pega de surpresa por isso. Mas, felizmente, tudo saiu muito melhor do que o esperado. No final, Sarah ficou muito grata por finalmente ter conhecido Joanna.
Ela agora tinha a tia mais legal de todas. Eles formaram um ótimo relacionamento e se tornaram muito próximos. Isso definitivamente não era o que Sarah esperava quando viu seu pai sentado em um café com ela. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado.